Colocar a câmera nos dois, por favor. Nas intérprete também. Bom, eu agradeço a todos por terem vindo, todas as pessoas com quem eu encontrei aqui, meu muito obrigado. Quero agradecer em especial a Mariane e tantas outras pessoas importantes. Eu fiquei realmente impactado com tudo que eu vi durante essa semana. O conhecimento de vocês, a produção de conhecimento, toda a articulação que vocês têm aqui, a parte de empoderamento um compartilhamento. Eu tenho viajado em muitos lugares e de fato o Brasil é o primeiro em pesquisas em todo o mundo. Vocês realmente são referência para que o mundo possa aprender com vocês. Então eu quero agradecer, realmente fiquei emocionado em vários momentos. Eu vejo como o Brasil tem crescido, evoluído, e isso me deixa muito feliz. E ter a participação de representantes de outros países da Latinoamérica também me deixa muito, muito contente. Intérpretes e surdos da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, Chile, Paraguai. Então todos esses representantes podem aprender em conjunto. Bom, a partir de tudo que eu vi aqui durante essa semana, eu pensei em falar para vocês sobre esses pontos. E inicialmente eu queria saudar a todos e nós vamos começar. O mundo dos surdos eu gostaria de falar sobre o mundo e espaço dos surdos e o mundo e espaço dos ouvintes. Como a gente vê esta organização? Há diferenças entre o mundo dos surdos e o mundo dos ouvintes. Há vários aspectos que nós podemos levantar e pensar a respeito desses espaços. Como essas pessoas se sentem, de que modo elas convivem, de que modo que os surdos se relacionam com o mundo. No espaço deles, no espaço em que nós não temos uma visão fonocêntrica ou voltada para a questão auditiva. Se nós, por exemplo, vocês conhecem a rainha da Inglaterra, vocês conhecem todas elas, e a rainha Elizabeth, sabe o quanto ela é famosa e reconhecida em todo o mundo, correto? Todos vocês sabem de quem eu estou falando. E ela tem o seu trabalho, porém se ela estiver aqui, a rainha Elizabeth estivesse nesse evento, e nós, qualquer um de nós aqui, quando nós formos ao banheiro, e se entrarmos os dois no banheiro, e fecharmos a porta, cada um, em fechar a sua porta, naquele momento, todos nós estamos no mesmo trono para fazer a mesma coisa. Então, na realidade, isso prova que nós somos todos iguais. O que significa é que surdos e ouvintes são pessoas iguais. Então, essa metáfora é para ilustrarmos esta realidade. Nós sabemos, obviamente, que as pessoas são diferentes. Porém, essas diferenças não são tão significativas quanto a igualdade que nos aproxima um do outro. Então, sermos pessoas é um ponto importante. Quando estamos falando de nossa vida cotidiana, os ouvintes se relacionam com a música, com a buzina, no carro, no trânsito. Vocês sabem que isso existe no mundo. E as pessoas convivem com isso, com um mundo de ouvinte e que está ligado a questões auditivas. As pessoas surdas e convivem no mundo a partir de uma experiência visual, não focada em poder ouvir ou
ouvir. E o que nos difere é a experiência, em que as pessoas surdas têm uma experiência visual, uma percepção visual, e as pessoas ouvintes a partir de uma experiência auditiva. E essas pessoas convivem, se relacionam no seu crescimento e no seu processo de educação. Muitas vezes nós temos algumas visões que são visões clínicas a respeito da pessoa surda. Ah, coitadinho, ele é um deficiente. Ah, que pena que eu tenho dele. Ou ele precisa de um tratamento. E é importante pensarmos muitas vezes que essas marcas relacionadas à pessoa surda estão especificamente na situação de não ouvir. E quando a gente pensa nesses aspectos, a gente também está pensando nas questões relacionadas ao racismo, à raça. Que muitas vezes as pessoas tentam separar os surdos, por exemplo, em quantos decibéis eles ouvem, quanto tempo, qual é o grau de surdez dessa pessoa. Será que a gente consegue, por exemplo, separar as pessoas negras no grau do tom da sua pele? A gente não faz isso. Então isso é um ponto para a gente poder reflexão, para a gente poder pensar. E há um ponto em que há necessidade do ouvinte se integrar a esse mundo surdo. E quando nós falamos de cultura, sempre há um processo de aculturação, onde eu preciso me apropriar a respeito da cultura do outro e me aproximar dessa cultura. Mas se nós ficamos focados nessa visão patológica, isso certamente prejudicará em compreendermos a necessidade de se adquirir um outro olhar. Um olhar para o humano e não mais o olhar para a ausência da audição. E aí a gente rompe com essa ideia também de dizer: os surdos não aprendem português, os surdos têm dificuldade em ler. E muitas vezes essas crenças que vão se repetindo muitas vezes fazem com que os surdos de fato se sintam menosprezados ou menores. E os surdos não precisam se sentir menores, porque possuem uma língua em que eles se relacionam com o mundo. E tudo bem, tem o português como segunda língua. E nós sabemos que nem todos os falantes de português leem e escrevem do mesmo jeito. Então, há falhas. Aonde eu trabalho, por exemplo, eu sou professor e eu pego o trabalho de alguns alunos ouvintes e eu identifico que eles, obviamente não com o português, mas com o inglês, têm dificuldades também, apresentam equívocos na língua inglesa. E a gente também compreende que nem todas as pessoas ouvintes ou nativas naquela língua também dominam completamente o sistema. Mas muitas vezes esses discursos repetidos para os surdos fazem com que eles se sintam inferiores ou muitas vezes até menores. Imagine que eu estou num carro e vejo um sinal vermelho. E aí eu paro no sinal vermelho. Ou se por um acaso... Ou, na realidade, como eu sei que o sinal vermelho significa pare? Eu tenho uma experiência a partir disso. Eu tenho um costume, uma experiência cultural de entender que o sinal, quando está vermelho, significa pare. Então, eu paro devido a essa experiência cultural que eu aprendi com a minha família. E é uma experiência também visual. Uma experiência adquirida por meio visual.
E com a língua também ocorre da mesma forma. Eu adquiro uma determinada cultura. Se eu sou canadense, por exemplo, eu adquiri uma determinada cultura. E quando eu vou para o Japão, eu sei que lá há muitos aspectos distintos da minha cultura. E eu conheço um pouco dessa cultura, eu já tenho minha base cultural, e quando eu chego lá, eu tenho, muitas vezes, confrontos em relação à cultura que eu conheço. E eu vou me apropriando aos poucos da cultura deste povo aonde eu estou. E por que E pensando nessa relação, por exemplo, por que muitas vezes a gente não se apropria da cultura do outro e permanece mostrando somente a nossa cultura? Isso ocorre, por exemplo, em situações em que o português e a Libras estão em contato, onde que muitas vezes o discurso não é produzido na língua de sinais. O discurso tem interferências muito grandes da língua portuguesa. Poderíamos chamar de um português sinalizado, né, onde que há interferência grande da língua portuguesa e a produção na língua não respeita as características da Libras. Né? Ou ao contrário, onde que o discurso está sendo produzido em Libras não respeita as características da língua portuguesa. Há muita interferência. E muitas vezes esses aspectos têm relação com esse processo de construção ou de interferência. Durante este evento, nós vimos algumas pesquisas falando sobre a comunidade surda e de que modo a comunidade surda a aquisição das línguas de sinais, quadros em Stumperfield, por exemplo, as pesquisas relacionadas a aquisição de línguas de sinais por crianças surdas. E a partir dessas pesquisas também podemos refletir sobre uma determinada situação. Quando eu vou contar para uma criança de em torno de 8 anos, uma história que é um conto de fadas, por exemplo, que tem castelo, eu vou contar essa história para ela, eu preciso usar de forma do meu corpo, para que ela possa criar um imaginário. E aí então pensar a respeito do castelo que ela quer falar e o que ela quer aprender. E aí a criança, quando lê a história, ela vai relacionar as palavras que ela está lendo àquela história que foi contada realmente em língua de sinais. Então, pensando neste mundo ouvinte e neste mundo surdo, a gente pode entender que o mundo ouvinte muitas vezes nomeia o mundo surdo como um mundo dos deficientes. E de fato nós somos deficientes. Como vocês se sentem? É importante a gente poder pensar em dois aspectos. Quando nasce uma criança, ela está num determinado espaço e ela vai aprendendo com aquele espaço, ela vai adquirindo língua, adquirindo cultura, informação, ela vai aprendendo a partir de estímulos. Os inputs que aparecem fazem com que ela possa ir adquirindo a língua e tantas outras questões. E aí, então, esse processo, desde o nascimento, tem relação com uma enculturação. Mas como isso ocorre num ambiente em que os surdos convivem, em que os surdos estão? A questão visual é um ponto importante. Os ouvintes têm uma enculturação que adquiriram desde a sua infância, a partir dos inputs, e os surdos têm uma enculturação visual, construída a partir do visual. Isso está relacionado aos contextos escolares, ao mundo, e não tem nada a ver com essa visão que muitas vezes aparece da sociedade, em que impõe uma identidade, por exemplo, do deficiente, embutida na pessoa surda que não
que não foi construída por ela, mas foi construída pelos outros. O que nós temos que fazer é mostrar nossa identidade a essa sociedade. Muitas vezes a identidade definida pelos ouvintes, pelos surdos, não é uma identidade a partir da sua enculturação e não da enculturação construída pelo surdo. E nas associações de surdos, nos ambientes de festas e tantos outros, são espaços significativos para a apropriação dessa cultura. Se um surdo vai comprar, por exemplo, um carro, ele quer saber informações sobre aquele carro, sobre as características do carro, mas ele quer saber a partir da sua experiência, sobre aquilo que ele conhece. Então, esses são pontos importantes para a gente poder pensar. O surdo, muitas vezes, tem uma experiência a partir da sua realidade. E isso não é perfeito, né? Há processos para essa construção. A enculturação, ela pode ocorrer de diferentes formas. A depender do acesso à língua, se é através do intérprete. Se a gente pensar aqui numa situação determinada e esse intérprete ele tem ali um bom domínio da língua, fluência, e utiliza essa construção nesse contato, no repasse das informações na escola, isso vai ser enculturado pelos surdos. Os ouvintes, de um modo geral, o seu processo de enculturação ele é muito amplo, enquanto os surdos um processo menor, porque acesso à língua, os espaços escolares fornecem aí subsídios, né, de mediação linguística de um modo mais completo. Nós vemos que nesses espaços onde os surdos convivem, é preciso ter essa dinâmica, né? Quando eu fui, por exemplo, eu saí do Canadá para São Paulo, é um exemplo que eu vou aqui ilustrar. E aí passei pela alfândega, né? Mostrei meu passaporte, a Polícia Federal. E eu disse a ele, ó, eu sou surdo. Eles me perguntaram, você é surdo? Eles apontaram para o ouvido. E eu sinalizei em resposta. É responsabilidade deles, né, atenderem com um mínimo de acessibilidade às pessoas surdas. E eu queria dizer a eles que eu ia a Florianópolis, eu ia pegar uma conexão. E eu me senti, assim, quando eu faço essa alteração, essa regulagem na minha produção com o outro, para mim poder ali ser compreendido ou não por ele. Para que ele também faça uma mudança no modo como ele se comunica e como ele me percebe. Se nós pensarmos numa outra situação, as crianças, né, num espaço que eles vão fazer um lanche no McDonald's. E aí as crianças chegam naquele lugar e eu deixo um momento para ver elas notarem, perceberem. Eu não vou chegar e dizer assim, compre isso, escolha o refrigerante, escolha o sanduíche. Eu digo, não, você pode, eu digo para essa criança, você pode falar diretamente com a atendente. A função dela naquele espaço é vender um produto. E se ela não sabe, ela não quer atender, eu disse, olha, então eu vou sair daqui porque você não sabe atender da melhor forma. Se você não sabe dizer simplesmente como é você oferecer um refrigerante ou algo assim. Eu não participo dessa mediação. Eu deixo que essa mediação aconteça entre a criança e esse atendente ouvinte, e ele vai começar a buscar recursos, né?
usa a pontuação para mostrar o produto. E isso faz com que ele tenha uma oportunidade de ter experiências, né, de comunicação com outras pessoas surdas. A gente tem, às vezes, o costume, o hábito de sempre resolver essa situação e não oportunizar que esse outro busque ali, né, junte esforços para mediar uma conversa com pessoas surdas, mesmo não sabendo uma língua de sinais. Essa enculturação que os ouvintes e os surdos passam ao longo da vida, né, trata de uma série de questões. Eu vou tratar sobre duas coisas. Vocês sabem, eu sou canadense, eu estou ali vivendo em diversas culturas, sei algumas línguas, como a língua de sinais americana, a língua de sinais canadense, o inglês, a língua de sinais japonesa também é uma língua na qual eu trabalho. Quando eu vou ao Japão, por exemplo, e conheço, experimento aquilo que faz parte da cultura daquele país, isso é um modo de me aculturar dessa nova cultura. Então, quando eu venho ao Brasil também, né, e eu tento aqui experienciar, me envolver, compartilhar, sociabilizar, eu estou me aculturando de uma cultura que não é a minha. Enquanto intérprete, como acontece essa aculturação? Como eu vou trazer uma cultura do outro e me apropriar dela? Apreender essa cultura? Então, esse processo em que eu estou aqui falando, ele pode acontecer de duas maneiras, de duas formas, que compreendem essa aculturação. Se eu estou num lugar, num espaço que é uma língua diferente da minha, por exemplo, no Japão, eu preciso ali ter algum tipo de conhecimento prévio, básico, né? Se eu não sei nada, provavelmente eu vou ter mais dificuldades. Quando eu vou ao Japão, quando eu fui a uma casa onde tem pessoas surdas, né, que compõem uma família. Fiquei nessa casa durante 1 ano e meio. E eu tentava me comunicar. Eu dizia, olha, eu quero ir a esse lugar, sinalizando. Como é que eu faço para ir? Eu pensava assim, vou dizer mais ou menos também o horário que eu pretendo ir, eu quero voltar tal hora. Com quem? Eles me perguntavam, com quem você vai? Eu achava isso estranho. Eu teria que descrever, dar todas as informações sobre esse meu passeio, para onde eu ia, com quem eu ia me encontrar. E todas as vezes aconteciam dessa mesma forma. Porque isso faz parte da cultura deles. E nesse processo de aculturação, eu teria que passar por isso e compreender essas diferenças. Se eu, por exemplo, chegasse bebesse demais, né? A imagem não era também só minha, se referia também a essa família. Isso faz parte da cultura deles. É o nome da família, porque eu estou ali usando aquele nome. Tomei como empréstimo essa família. Então, se algo dá errado comigo, para a família também, isso acontece. Então, eu tinha que cuidar das minhas atitudes, das minhas ações, porque isso, nessa cultura, acontece dessa forma. Isso refletia na família, nos olhares que as pessoas tinham sobre ela. Vocês que estão aqui nesse evento, vocês usam qual língua? Língua de sinais? Alguma língua oral? Vocês estão falando? Por que vocês usam uma língua ou outra? Esse é um espaço surdo. Parte do mundo surdo. Qual é o processo de aculturação que vocês
que vocês estão aí passando? Por que num espaço surdo vocês usam uma língua oral, se há pessoas do seu lado, à sua frente, que são surdas? Quando um surdo vai para um espaço de um mundo ouvinte, ele se esforça tremendamente para se comunicar. As pessoas estão lá falando, e o contrário, quando os ouvintes vão para esse espaço, não há esse esforço. Você, ouvinte, está numa condição de privilégio em relação aos surdos. Não estou dizendo que é errado o que vocês fazem, mas a gente tem que entender que isso faz parte de um processo também de aculturação. Se são ouvintes, intérpretes tanto surdos quanto ouvintes, são intérpretes. A gente, por exemplo, não nomeia, não identifica, porque enquanto profissionais, para ter uma boa atuação, com qualidade, profissionais que passaram por uma formação, que convivem para uma comunidade, atuam. A Ronice falou já um pouco sobre isso, a necessidade de atuar em conjunto a essa comunidade. O Christian também tratou sobre esses temas nas suas falas. E várias pesquisas comprovam essas questões, a necessidade de conviver com surdos, o modo de olhar. Então, se você convive com surdos, você está num espaço surdo, vocês precisam agir assim, né? Vocês estão aqui num espaço de estudo, de pesquisas, que falam, que tratam sobre isso, que indicam essas situações. Então, se você está num outro espaço cultural, estudando, convivendo com surdos, numa sala de aula, numa escola, você tem que ter também esse posicionamento. Quando eu saí daqui, quando eu saí do Japão, e voltei ao Canadá, fiquei saudosista, lembrando, porque parte de mim foi tocado por aquela cultura, a cultura japonesa. Eu me senti um pouco japonês. E quando eu saí, eu tive essa sensação de enculturação, né, naquela determinada cultura, de pertencimento àquele grupo, àquele país. Mas, de fato, e não só a formação, ela permite essa enculturação, mas muito mais esse convívio, esse encontro com surdos, seja na hora de um intervalo do lanche. E o que isso significa que eu estou tratando? É algo muito sutil, em que você, ao conviver com surdos, você saber como acontece essa interação, essa sociabilização. E se você vai simplesmente usar uma língua oral para se comunicar, você exclui outro. Se tem um surdo próximo a você, ele não vai conseguir entender então o que você diz, ele não vai poder interagir e conviver com você. A gente passou uma semana aqui no congresso e alguns surdos não conseguiram socializar com outros ouvintes. E esse é um espaço surdo. As línguas de sinais, a Libra, é uma língua que é composta por diversas características, aspectos visuais diferentes de uma língua oral, como a língua portuguesa. São línguas distintas. Nós sabemos disso, que elas fazem parte de culturas diferentes, de grupos diferentes, que os ouvintes têm essas esferas, né, distintas dos surdos. É, de fato, distintas essas duas. São duas esferas linguísticas. E essas esferas, elas estão em vários espaços, algumas vezes sobrepostas. A gente pergunta, e em determinado espaço,
ele é surdo ouvinte. Olhe, quando você olha para você, você se identifica como? Num outro determinado espaço, no Canadá, na Associação de Intérpretes, lá estavam todos sinalizando, porque naquele espaço, a Associação de Intérpretes de Língua de Sinais, ele era um espaço também surdo. Quando um ouvinte precisava falar com alguém ou usar o telefone, ele saía do espaço momentaneamente para poder, porque naquele espaço a língua de interação era a língua de sinais. A enculturação ou a aculturação, esses dois processos dependem de como nós, de onde vivemos, como somos influenciados, como nós percebemos e reagimos. Em alguns momentos nós aculturamos aquilo naquele espaço, as pessoas, ou não, ou nós agimos como uma cultura que já foi apropriada, né, num processo de enculturação. Quando eu vou, por exemplo, fazer uma interpretação e nessa mediação é falado sobre o coração, eu posso fazer uma interpretação que não contempla essas questões linguísticas, que não é rica dentro dessa língua, né, que é a língua de sinais. E muitas vezes esse surdo sai dessa consulta médica em que o intérprete mediou e ele vai pedir auxílio, informações para um outro colega surdo, para entender o que aconteceu, né? Se, por exemplo, você se esforça para fazer uma explicação mais apropriada dentro daquela cultura, daquela língua, se você usa ali recursos linguísticos, classificadores, para poder identificar, né, que retratam melhor essa questão visual da língua, né, elementos mais prosódicos, né, as expressões não manuais, porque muitas vezes os surdos eles estão numa posição de simplesmente aceitar, eles não vão intervir, ou porque ele está ali num espaço de aculturação da cultura majoritária ouvinte. São de fato duas línguas e duas culturas no mesmo espaço. Então, o ouvinte ou surdo, ele precisa saber como utilizar de melhor forma essa língua para a qual ele se comunica com esse outro. Se a gente pensar no mundo surdo como um mundo que está ali, né, minoritário em relação aos ouvintes, que tem ali outras marcas. Lembra quando eu falei dos tronos, né, da rainha e o seu? Eles não são o mesmo? Vocês não são as mesmas pessoas no sentido de que fazem as mesmas coisas? Os surdos e ouvintes também. Quando a gente pensar, dizer assim, eu não consigo ouvir, eu não posso ouvir, é diferente de eu não ouço, por exemplo. O modo como você aponta essas diferenças, essa sutileza que você emprega nas suas escolhas ao dizer, é diferente eu dizer eu não dirijo ou eu não posso dirigir. Geralmente você atrela às pessoas surdas essa visão de não posso, não consegue fazer. A gente tem que pensar que o surdo é como qualquer outra pessoa. Não olhar ele como só surdo, mas que ele tem escolhas, que ele tem características próprias, né? Que a partir delas ele vive nesse mundo. Pensando em um desses aspectos que eu estou pontuando nos slides, sobre essa visão médica, clínica sobre a surdez, sobre os surdos, a distinção, como ela impacta, influencia, né, no relacionamento com esses surdos.
né? Ela mostra sempre uma relação desigual entre ouvintes e surdos, ouvintes de um modo superior em relação a eles. Que tipo de atitude pessoas têm quando ela tem esse tipo de visão em relação aos surdos? Isso reflete na sua produção também na língua. Não reconhecer as diferenças e também numa relação com outros surdos. Se eu faço parte de um grupo que tem maior visibilidade, por exemplo, entre a SL e a língua de sinais da Colômbia, eu não posso dizer assim, a língua que eu uso é melhor do que a sua, é melhor. Eu tenho que respeitar e dar espaço para o outro. Quando eu vou a um hospital qualquer, né, que andam lá ouvintes, a maioria ouvintes, surdos, todas as pessoas. Quando você vai procurar um profissional, todos eles são ouvintes, né? Médico, enfermeiro, os atendentes, todos. E ali está um intérprete. Eu sou o único surdo daquele espaço. Todos são ouvintes. Então, para mim, o meu espaço em relação àquele espaço todo que é ocupado por ouvintes, ele é muito menor. Ele está sobreposto, mas ele é muito menor. Então, você diz, mas é acessível, tem intérpretes de Libras ali. Tem um intérprete que vai poder mediar para você essa comunicação. As línguas, elas são produzidas e recebidas em situações diferentes, as línguas orais e as línguas de sinais. As línguas de sinais, por meio dos olhos, do corpo, das mãos, são somente essas diferenças entre as línguas. Na Inglaterra ou no Canadá, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabe que esses três países têm a mesma língua oral, assim, inglês majoritariamente, mas a língua de sinais não, são línguas diferentes. E elas têm papéis diferentes. Então esses espaços, eles estão ali permeados por essa língua e essa cultura. Se eu não reconheço elas, se eu não compreendo, eu não vou conseguir conviver, né, entre esses dois espaços, né, o espaço surdo e o espaço ouvinte, porque nós estamos no mesmo mundo. Os intérpretes, no momento de atuação, eles têm que se enculturar dessa língua. Eles estão naquele momento utilizando aquela língua e levando em consideração tudo que ele aprendeu em formação. Se a gente pensar, por exemplo, numa situação, numa aula, né? Temos um professor, os alunos. Se são crianças ou são adultos. Se eu tenho poucas pessoas, eu tenho muitas pessoas, eu vou sinalizar dessa mesma forma? Isso vai influenciar. Existem muitas possibilidades de sinalizar. Se eu tenho um espaço que há muitos surdos ou menos surdos, se são crianças ou adultos, a interação ela é diferente. Ela pode ser mais limitada ou não. Por exemplo, numa associação de surdos, onde convivem muitos surdos. Essa semana ela foi oportuna para todos aqui, porque todos puderam utilizar esse espaço, esse tempo para poder interagir com outros surdos, conhecer novas pessoas, produzir, sinalizar com diferentes interlocutores, numa variação linguística enorme. E se você perdeu esse tempo e só utilizou uma língua oral, a língua portuguesa, você não aproveitou esse espaço. E nós temos que lembrar que enquanto profissionais, intérpretes, quando estamos convivendo com outros
com outros surdos, a gente tem que ali crescer, aumentar nosso repertório linguístico. Então, uma questão que fica, né? Os intérpretes, será que teriam mais privilégio do que os surdos? Há uma relação assimétrica entre as pessoas ouvintes e as pessoas surdas. Muitas vezes os surdos se calam e tomam atitudes como essa. E aí, legal. E qual é a atitude desse surdo? É uma atitude empoderada, uma compreensão do uso da sua língua? Ou ainda encontramos surdos que não se reconhecem? Eu realmente falo a verdade para vocês. E eu não queria que vocês se magoassem com a minha fala, mas eu identifico que a comunidade surda durante muitas vezes não tem uma relação simétrica com os intérpretes. Imagine o exemplo que eu dei do hospital. Todos são ouvintes, então a pessoa surda é a única pessoa que fala uma outra língua muitas vezes naquele espaço. Ele precisa se adaptar àquele contexto, porque muitas vezes o intérprete não faz esse processo de aculturação. Mas se o intérprete faz, se ele se aproxima da cultura do outro, se o input para o cliente, né, surdo, para a pessoa surda que está recebendo o discurso, realmente contempla toda a fluidez, a questão cultural, a linguagem, isso com certeza tem muito mais valor. E eu compreendo esse mundo ouvinte. Eu entendo que nós vivemos numa sociedade majoritariamente ouvinte, né? E muitos exemplos nessas situações, por exemplo, de saúde, há uma terminologia específica que é muito complicada para o intérprete. E aí o intérprete faz uma sinalização muitas vezes ligada à língua oral, ao português, por exemplo. Faz um português sinalizado e transmite esse conhecimento dessa forma, porque ele está preocupado com a terminologia. Mas será que isso é uma apropriação cultural? Se transforma o discurso e adequa àquele público específico? É preciso criarmos repertórios culturais, criarmos repertórios de modo visual e produzir a língua que se distancie da língua oral, que esteja relacionada à comunidade surda. E eu gostaria de voltar ao slide anterior, porque quando eu estou falando sobre essa produção que muitas vezes não se adequa ao público, ou segue muitas vezes a língua oral que está sendo dita, você vai falando e a sua produção está realmente ligada a essa língua oral e não reproduz as características da língua de sinais, há um esforço muito maior da pessoa que está recebendo esse discurso. E a responsabilidade de um intérprete é se aproximar também do seu interlocutor, né? Se aproximar da sua cultura e trazer o discurso para que ele compreenda, confirmar se ele compreenda, e isso exige um esforço. É compreender que aquela minoria naquele momento precisa de uma adaptação. Aqui temos muitos surdos, temos muitas pessoas ouvintes. E esse é um espaço em que a língua de sinais tem que estar presente. Onde a produção em língua de sinais também tem que ter qualidade, onde as pessoas têm que aparecer com a língua de sinais. Não dá, a gente não quer os surdos não querem uma sinalização que não represente a língua, a estrutura da língua e a cultura surda. Não querem uma produção que esteja focada à língua oral. Desse modo, muitas vezes os surdos têm um trabalho muito grande, porque eles precisam desse processo de aculturação e enculturação, mas o intérprete muitas vezes não faz esse processo. E quando o intérprete faz esse processo de enculturação, a compreensão é muito mais significativa, muito mais interessante. E quantas vezes a pessoa surda já está cansada dela mesma ter que usar mecanismos de aculturação ou compreendendo o outro.
Porém, a gente entende que o intérprete ele tem essa função de trazer o discurso dito na outra língua de forma habitual e clara para o interlocutor. Os tradutores, linguistas e intérpretes, todas essas pessoas precisam entender que os intérpretes e tradutores precisam entender que trabalhamos com duas culturas e precisamos transitar sobre essas duas culturas. E esse processo exige uma alteração, uma reformulação mental. Uma alteração de uma mentalidade que compreenda as características do espaço. Por exemplo, como nós temos visto aqui na UFSC. A UFSC é um exemplo. Nós temos um auditório cheio de pessoas. E se tivermos um surdo apenas aqui, ele é uma minoria. O espaço é ouvinte. Porém, a interpretação precisa, mesmo assim, refletir o processo de aculturação dele. Para este, mesmo que ele seja uma minoria. E isso exige esse processo de reformulação mental, onde que o intérprete ouve e transforma isso, processa esse discurso de forma cultural para o interlocutor surdo. E essa responsabilidade dessa adequação, de compreender as duas línguas e as duas culturas e transitar entre elas, é do intérprete. Quando estamos em determinado trabalho, esse processo de aculturação é constante. Você precisa frequentemente ir se adequando a essa situação. E essa responsabilidade é uma responsabilidade que nós precisamos assumir enquanto intérpretes. Compreendermos que eu preciso adequar o meu discurso. E esse é um esforço que nós temos. E eu digo para vocês, pensem globalmente. Adquirem experiências que sejam globais. Se eu tenho determinado sinal, eu posso ampliá-lo de modo acultural para que aquela pessoa compreenda o discurso de forma efetiva e traga os elementos linguísticos, as características linguísticas e culturais para que ele entenda. Todo esse processo tem uma relação com o pensamento global e que respeita o espaço e uso da língua e da pessoa surda. Compreendendo os espaços de cada língua e não pesando ou dizendo qual é mais importante do que a outra. Por exemplo, quantas vezes a gente ouve um termo e quer simplesmente usar a soletração? A gente precisa adequar esse discurso. Por exemplo, se eu for dizer, vim a São Paulo e depois fui a Florianópolis. Mas se eu faço... Nossa, eu vim do Canadá, fui para São Paulo e logo depois eu vim para Florianópolis. Mas o modo que eu uso, a construção sintática, a construção na produção faz com que o meu discurso mude. E a escolha que eu posso fazer pode influenciar no processo de aculturação e enculturação. Isso está relacionado à construção profissional, onde que nós precisamos produzir essas informações e trazer essas informações às pessoas. E o nosso trabalho, muitas vezes, não é isso. Não é, eu vou lá, trabalho, depois eu volto para minha casa, sem compromisso com a área. Um trabalho de interpretação necessita um compromisso com o meu público, com a comunidade surda, com a sua cultura, com a sua língua, com a apropriação dessas características para realizar um trabalho de forma que tenha qualidade.
observando e criando repertório. Como é que os surdos dizem determinada frase? Como é que os surdos dizem determinada sentença? Me apropriar disso enquanto profissional. E vocês são capazes, eu acredito em vocês. Este é o grande desafio. Meu muito obrigado a todos, muito obrigado aos intérpretes, muito obrigado a todos vocês, intérpretes. Muito obrigado. Não, ninguém dormiu? Tá todo mundo acordado? Então tá bom, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Nós temos disponível tempo suficiente para 2 perguntas somente. Olá, tudo bem? Eu queria tratar sobre uma questão que você trouxe na sua fala. Eu sou surdo cego. O ponto que eu quero me referir é quando você fala sobre esses mundos, né? Você aponta o mundo surdo e o mundo ouvinte, o mundo da língua oral e da língua de sinais. Que eles, por exemplo, devem ter ali uma relação de respeito às pessoas que convivem nesses espaços, nesse mundo. E o surdo cego, onde é que ele está? Já que a questão visual não compõe, não faz parte do seu mundo, assim. Ótima pergunta. Excelente pergunta. No Canadá, as pessoas surdo-cegas muitas vezes estão excluídas. Nós temos agora compreendido esse reconhecimento, né, que nós precisamos chamar essa comunidade para estar mais próximas, respeitando também a sua cultura, seguindo aquilo que eles desejam, que representa eles. E isso acalma, é um conforto maior. E isso é muito importante. Ainda temos muito ao conquistar a respeito disso, mas é um processo que eu acho que está em mudança. E, assim, já que não tem essa questão visual, né, seria a língua de sinais tátil, e o mundo surdo, esse mundo, ele é diferente para o surdo cego. Porque a percepção dele é pelo tato. E como é que você vê essas diferenças de como seria? Então, nós temos 2 responsabilidades. E a nossa responsabilidade é uma responsabilidade social. Não significa só dar a informação. Nós precisamos nos preparar para isso. E isso, se preparar significa pensar nesse espaço que contemple essas pessoas também. A iluminação, que traga a informação e que a informação chegue 100%. E isso é um processo de enculturação também. E não é só transmitir uma informação, é transmitir essa informação com a cultura. Eu sou Magno Prates, esse é meu sinal em Libras. Eu moro em Porto Velho. Nossa, assim, a sua apresentação foi ótima. Compreendi muitas questões que falam sobre esses espaços, surdos e ouvintes, essas relações. Você falou sobre, por exemplo, quando você foi no aeroporto, né? Você não se identificou como surdo, você começou a sinalizar.
né? Como isso refletiu impactou no modo como as pessoas te atenderam. Porque as pessoas estão acostumadas, né, a quando procurar falar com um surdo, eles começam a falar e o surdo já aponta para o ouvido, já diz que não escuta. Se você responde em língua de sinais, ele vai ter que reagir de outra. Como seria esse modo de reação dele, né? Ele vai reagir de uma outra forma? É uma reação melhor? É uma perspectiva melhor, diferente que ele vai ter do surdo e da língua? Imagine então você me pergunta quem eu sou. Você me pergunta, você é surdo? E eu vou responder como. Você quer, por exemplo, você quer me perguntar a direção em determinado lugar. E aí você diz assim, você é surdo, a pessoa sai. Então, muitas vezes a pessoa tem medo, porque ou se sente intimidada, né? Devido a essa organização. Então, se eu mostro, por exemplo, se a pessoa me pergunta onde eu quero ir, eu não me eximo falar eu sou surdo, eu não posso responder. Na realidade, eu faço o quê? Eu tento mostrar para a pessoa o caminho e a direção que ela está me perguntando. Tento me comunicar como pode. Eu não me eximo para não perguntar ou não responder a pergunta porque eu sou surdo. Eu poderia ter falado muito mais aspectos, mas eu tive apenas 1 hora e isso eu tive que resumir bastante a minha fala. Você falou que os ouvintes precisam, né, dessa aculturação no convívio com surdos, nos espaços surdos, como associação, entre outros. Entretanto, quando você... Aqui no Brasil, em relação, por exemplo, a grupos religiosos, né, tem alguns grupos como os Testemunhas de Jeová, que vão à casa das pessoas, por exemplo, né, é cultural, eles vão à casa das pessoas para passar informações e mesmo assim, essas pessoas, quando vão para casa de surdos, eles buscam estudar a língua, ter fluência para poder se comunicar e passar as informações que eles querem. Na realidade, isso depende muito, né? Porque isso é uma atitude. Eles estão abertos a aprender a língua e respeitar a cultura do surdo. E eu preciso entender, preciso estar seguro a partir de qualquer questão religiosa. Né? A religião é uma escolha individual. O que eu estou dizendo é que a gente não pode se submeter a imposições, né? A gente precisa ter consciência e escolher, a gente não pode se omitir. Então, se uma pessoa, um testemunho de Jeová bate na minha porta, eu vou tentar receber ele, vou conversar com ele, vou como uma outra pessoa, como igual, vou receber ele, vou me relacionar com ele de forma igual. Boa noite, boa tarde. Tem algumas perguntas, são perguntas curtas, rápidas, 3 delas. Pela minha experiência, né, olha, em relação aos ouvintes, intérpretes, acontecem 2 coisas. Podem ser até com surdos isso ocorra, mas eu quero focar aqui com intérpretes e ouvintes. Os ouvintes sempre agem assim, do jeito que você falou. Quando estão com surdos ao lado, o intérprete não faz não se preocupa com ele, não sinaliza porque ele está ao seu lado, ele continua falando.
Então, se ele não se interessa, ele não quer, porque ele continua nesse convívio, nessa comunidade, por que ele não sai da interpretação, se ele não se interessa? Se ele de fato gosta desse trabalho ou da língua, por que ele não interage assim? E assim, ele, se não tem surdos, tudo bem, mas com surdos ao seu lado, por que ele age assim também? E porque alguns intérpretes tentam manipular também os surdos para terem aí conquistar aquilo que ele quer, né, e usar a língua nessa mediação. Porque, de fato, os intérpretes eles não têm a Libras como primeira língua. E eles não reconhecem e respeitam essa comunidade, né, que é uma minoria, né, são poucos que respeitam essa minoridade. A maioria tem uma visão mesmo mais econômica, de remuneração diante dos surdos ou diante desse grupo. Eu sou de Goiânia, mas eu falo isso, acontece também em outros lugares, não só na minha cidade. Quando um ouvinte, né, comigo tenta falar, se comunicar, e eu sinalizo, eu respondo daquele jeito, dependendo de como ele age, né, ele reage, né, às vezes é com medo, ou então superioridade. Eu tenho um amigo meu que é coronel, e ele sabia que era importante, né, ele assim, tomou como importante saber como se comunicar com surdos. Eu esqueci as perguntas, como é? Você pode me relembrar? Você pode me relembrar os pontos, né? A Flaviane relembrou a eles e ele vai responder. Bom, eu imagino que a Ronice explicou a respeito da comunidade surda. E nós temos também a Convenção da Pessoa com Deficiência, que é um documento. Porém, se nós não realizarmos esse processo de aproximação do trabalho da pessoa surda ou da cultura, reformulando, se nós não tivéssemos os surdos, dificilmente nós teríamos intérpretes. Então, a presença do surdo é super importante, é fundamental para o trabalho do intérprete. E mesmo as pessoas ouvintes sendo a maioria, elas devem se apropriar da cultura do surdo, respeitando essa pessoa. Os intérpretes devem respeitar a cultura com quem trabalham, respeitando a língua com quem trabalham. E não dá para um intérprete achar que as questões econômicas, financeiras é mais importante do que a realizar o seu trabalho com qualidade. E realizar o seu trabalho não é se tornar uma pessoa vaidosa pela visibilidade que esse trabalho tem. Muitas vezes o ciclo de intérpretes ele é pequeno, porque os intérpretes começam a aprender e depois somem, ou começam a aprender e depois existem. Nós precisamos parar com isso, romper esse ciclo. Nós precisamos refletir e pensar que os ouvintes precisam se apropriar da cultura dos surdos nesse processo de aculturação, porque os surdos lhes proporcionaram a aquisição dessa língua. Vocês aprenderam com os surdos. E isso tem relação com o desenvolvimento do seu trabalho, com diversos aspectos importantes, que é um presente a língua que os surdos ofereceram a todos os intérpretes. E muitos estão preocupados com o seu nome. Obviamente o seu nome é importante, porém a comunidade surda é muito mais importante. Ela tem que ter um status muito maior do que o seu benefício próprio. Certo? Eu queria fazer só uma pequena complementação do que você disse, né? Esses intérpretes que buscam ali uma visibilidade, uma vaidade.
E eles, quando estão com surdos, né, buscando vocabulário, sinais, aí quando acontece o contrário, os surdos pedem ali uma ajuda para uma informação, alguns termos, palavras, conceitos, eles, não, se você me pagar, eu faço isso. Então, quando é o contrário, há essa visão, né, essa tentativa de aproximação, mas quando ele é consultado, solicitado pelo surdo, ele não faz isso. Quando eu disse desse presente que nós falamos, não é financeiro. A língua que vocês aprenderam é uma língua que vocês receberam de forma gratuita. E isso exigiu um esforço muito grande. Os surdos cobram para ensinar a língua ou para compartilhar com você conhecimento? Não. Então, se eu preciso ser grato à língua que eu recebi. E esta gratidão está relacionada ao trabalho do intérprete. Aqui não, eu preciso destacar que a gente não está falando que o intérprete não deve ser remunerado. Não é isso. Mas é que a situação não pode ser somente com questões financeiras. Vamos supor que um surdo faleceu, os seus familiares e seus amigos estão no enterro e as pessoas pedem para você interpretar. E aí a pessoa fala assim: ah, você não vem interpretar? E eu digo assim: só se eu receber. É uma situação extrema, uma situação complicada. E aí você vai se negar a fazer essa atividade, né? Ou se é uma outra situação. E obviamente há situações que é preciso avaliar. E o seu trabalho será importante. E o mais importante será a sua atuação do que o valor que você vai receber financeiramente. Então, essa reflexão é importante para que nós nos recordemos do histórico e a importância desse presente que os surdos nos deram. Os surdos são alicerces dessa comunidade, da língua com que vocês trabalham. E é isso, meu muito obrigado a todos. Vídeo para o cerimonialista. Agradecemos, professor Nigel, pela sua apresentação. Chamamos o monitor para a entrega de um presente com o seu certificado.